Então, 2 Coríntios 4, 1 e 2 diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem, 2 Coríntios 4 reúne temas que estão intimamente relacionados na obra de Paulo: transparência, humildade, fraqueza, liderança e serviço. Como vemos Paulo trabalhando numa situação da vida real, os temas se entrelaçam à medida que Paulo conta a história. Vamos ver algumas dificuldades. O apóstolo, no capítulo anterior, magnificou o seu ofício, considerando a excelência ou glória daquele evangelho sobre o qual ele oficiou. E agora, neste capítulo, seu objetivo é justificar seu ministério da acusação de falsos mestres que o acusaram de trabalhadores enganosos ou que se esforçaram para prejudicar as mentes do povo contra eles por causa do seu sofrimento. Irmãos, veja com que autoridade os mestres em Corinto poderiam falar que o apóstolo Paulo estava ensinando coisa errada, sendo que eles ainda eram neófitos no conhecimento de Cristo, por mais que o apóstolo Paulo tenha ficado 1 ano e meio ensinando lá. Quem tinha todas as prerrogativas do evangelho, quem tinha as experiências espirituais com o próprio Jesus Cristo, quem havia sido comissionado para ser apóstolo foi pelo próprio Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo. Quem são eles para dizer que Paulo não estava fazendo o trabalho direito? Aliás, esse é o problema que todos nós pastores temos. Eu estava esses dias: Reginaldo, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Eu sou vendedor. Ok, você é vendedor. Vamos pegar uma profissão. Mas também sou metalúrgico. Vamos pegar aqui um mecânico. Um mecânico. Eu não sei nada de mecânica. Eu não sei nada. O que eu sei? Eu sei que eu tenho que manter o nível da água, do óleo. O básico dos básicos eu sei. Se o carro tem algum defeito, mais ou menos um mecânico me falou: olha, se acontecer isso, você faz isso. Aí eu posso ter uma noção muito básica de mexer no meu carro se ele tiver algum tipo de problema. Se está com problema de eletricidade, se está com problema de... enfim. Eu aprendo alguns macetes na mecânica do carro, mas eu não sou mecânico. Se chegar um carro para me consertar, eu não vou saber fazer, eu não sou profissional. É a mesma coisa da pintura. Alguém pode chegar para mim e falar assim: como já aconteceu muitas vezes na minha casa, quem aqui não pintou a parede da sua casa? Se você descobrir o ponto certo da pintura, você vai lá e tal, passa, não fica aquelas maravilhas, mas fica lá. Um profissional tem outra destreza. Mas a nossa função é complicada, porque todo mundo que está na igreja acha que sabe pregar. Pode reparar isso. Pode reparar. O Giovanni não pode meter a mão em qualquer tipo de profissão, porque ele não é profissional naquilo. Giovanni, você não tem autoridade para dizer para o cara: o seu carro tem um problema. Você não pode dizer para o cara: não, mas não é, eu acho que não é isso que você está falando. Você não pode fazer isso. Você não é mecânico. Se você fosse mecânico, você não levava lá, você consertava o teu carro. Mas nós somos cada dia mais questionado por gente que acha que sabe mais. Quem é o pastor? Quem é o teólogo? Quem estudou? Quem passou por treinamento? Foi eu ou você?
Então tá, vamos dizer, eu sou um profissional, me respeita como profissional. Quem conhece mais a Bíblia que sou eu. E não é por uma questão de orgulho, é por uma questão de verdade. Eu me dediquei, eu estudei o grego, eu estudei o hebraico, eu estudei a cultura, eu estudei a tradição, eu aprendi, eu sei mais do que você. Não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu estudei mais, assim como você, como eu posso estar diante de um monte de conhecimentos que eu não tenho, nenhum. Você tem lá na igreja advogado, dentista, médico, gari, você tem pintor, mecânico, você não entra na profissão de nenhum deles, porque você não tem autoridade para isso. Mas todo mundo conhece a Bíblia. Que conversa é essa? Não, todo mundo é teólogo. Na igreja todo mundo é teólogo. O pastor apresenta uma interpretação que ele estudou à custa de horas e horas e horas. Aí o infeliz do filisteu diz: não, mas não é assim não, pastor. Você é teólogo? Amalequita. Essa semana passada, e não é muito difícil, de vez em quando acontece isso. Na semana passada, uma mãe mandou o filho dela internar e depois ela mandou uma mensagem que era para me ligar para ela, que era para ela me explicar como é que eu tinha que fazer com o filho dela. Mas o senhor me liga, daí eu vou explicar para o senhor como é que o senhor faz com o meu filho, como é que o senhor tem que fazer com ele, tá bom? Aí, beleza. Aí eu falei para ela assim, mas mandei uma mensagem, depois eu brinquei com ela. Né? Eu falei, olha, se a senhora soubesse como fazer, não precisava mandar ele para mim, a senhora fazia. É, exatamente. Eu vou mandar meu filho lá para o psicólogo. Eu vou mandar o meu irmão lá no psicólogo, mas, doutor, meu irmão é desse jeito. Então você dá um jeito dele. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele passou por uma situação muito complicada. Ele é o apóstolo, ele é o evangelista, ele é o mestre do ensino cristão, mas tem gente na igreja que acha que é melhor do que ele, que fica dizendo que ele está fazendo errado. Se você fizesse assim. Se você fizesse assim, estava certo. Sim. Pior que tem muitas pessoas que você vai ensinar, eles não querem. Não quer, porque eles sabem. Lá o pastor, a gente faz o treinamento de liderança, estudo, né? Pra ensinar, né? Aí tem uma irmã lá, falei, ela gosta de fazer, irmã, você vai ter que participar do estudo, né? Aí ela falou assim para mim, mas por quê? Você acha que para mim falar de Jesus, eu preciso de aprender? Pois esse é o problema. Todo mundo precisa. Exatamente. Mas ela bate na tecla que não. Para mim falar de Jesus, eu simplesmente posso falar. Olha, eu vou dizer para vocês, e aqui vocês vão, quem aqui é pregador, nem todo mundo aqui é pregador e tal, como é difícil, como é complicado você preparar um sermão. Não é fácil. Não, mas para quem é na igreja sabe. Não, ele tira de letra. Lógico, pastor. Esse jovem também. Se eu tivesse, eu falaria também. Ele veio lá do Belém, do Pará para cá. E o pai dele é pastor da igreja, pastor regional lá. E ele é questionador do pai. Chegou aqui porque meu pai não sei o que. E eu vejo que um dos grandes problemas da família dele é essa briga que ele tem com o pai dele. E aí ele foi desmontando tudo e ele falou assim, pastor, então, quer dizer que meu pai está certo no jeito que ele faz as coisas? Eu falei, não sei, cara, você que está falando. Exatamente. Chegou num ponto de entender. Aí foi quando ele conseguiu crescer, até estar nessa disposição que eu estou trazendo ele para ele melhorar. Por quê? Porque ele está naquela condição de que eu não sei nada. Gente, aqui está a melhor pessoa e a pessoa que vai crescer muito. É aquele que está aberto ao ensino quando ele diz, eu estou para aprender porque eu não sei nada. A vantagem dele, ele é novo. A nossa desvantagem é que não são novos. Já pensou? Olha ali, então. Já passou uma igreja da outra e pega um monte de aí vem e pega um monte de vício. Pega um monte de vício. Irmãos, olha lá. O apóstolo Paulo diz assim para os seus agressores: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade.
Ou seja, eu fiz e faço o trabalho de acordo com o que Deus me ensinou, de acordo com o que Deus me revelou, de acordo com o que Deus falou comigo. Alguém lê para nós esse slide, por favor? Pode ler, Giovanni. Renunciamos às coisas ocultas da desonestidade. As coisas desonestas são coisas ocultas, que não suportam a luz. E aqueles que as praticam têm, ou deveriam ter, vergonha delas, especialmente quando são conhecidas. Tais coisas o apóstolo não permitiu, mas renunciou e evitou com indignação, não andando com astúcia ou disfarçado, agindo com arte e astúcia, mas com grande simplicidade, com liberdade aberta. Na nossa cultura, não menos do que em Corinto, projetamos força e invencibilidade, porque sentimos que são necessárias para subir a escada do sucesso. Tentamos convencer as pessoas de que somos mais fortes, mais inteligentes, mais competentes do que realmente somos. Isso. Então veja, qual era a questão lá de Corinto com os agressores do apóstolo Paulo? É porque eles queriam se posicionar como mestres. Proeminência. Eles são superiores. Paulo não é como nós. Aliás, Paulo, ele não está ensinando a verdade. Veja bem. Eles querem ter sucesso. Eles querem ter sucesso, eles querem ter proeminência. Veja, que cidade eles moram? Corinto. O que faz parte da cultura lá? Proeminência. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E mais, numa cultura onde os grandes mestres, filósofos, são tratados como divindade, se eu tenho um grupo pela qual eu tenho uma condição de ensinar, eu quero ser o proeminente. Então, o que acontece? Acontece que para que eu tenha proeminência, quando eu sei que você é maior do que eu, então eu vou desconstruir a sua imagem para que a minha imagem resplandeça. Percebe? Vocês já viram isso em algum lugar? Nos cursos de filosofia tem muito isso, né? O cara, na pergunta que ele vai fazer para o preletor, quem está dando um ensino, exatamente. o cara já destrói o cara na pergunta. Isso. Para quê? Para que aquele cara que está lá sentado, que na verdade veio assistir quem está falando, ganhe proeminência junto ao público ali e mostre que sabe mais. Que sabe mais do que o cara. Então, sim, pode falar, você que é palestrante. Não, você dá palestra, você sabe disso. Nas empresas. A palestra é motivacional. Por exemplo, esses caras aí grandão que a gente vê propaganda deles lá, Daniel Rodrigues, os caras são mestres em desconstruir o outro. Sim. Achando que nós não somos nada. Isso. E veja, por quê? Porque isso mexe com o ego da pessoa. Então o que acontece? Como eu sei que eu tenho um rival no meu nível ou até um pouco a mais, qual é a tática da vergonha? É desconstruir a imagem dele, como o Giovanni disse. Então, gente, prestem atenção. O espírito de Corinto está muito presente na nossa sociedade hoje. Hoje existe uma coisa chamada isso aqui, ó, muito forte: culto à personalidade. Aliás, E dentro da igreja. veja bem, dentro da igreja principalmente. A gente até usa uma palavra muito comum hoje: personal. O que é um personal trainer? É o cara. É o cara. Então veja, hoje nós temos um culto à personalidade. E é o que exatamente, na nossa cultura, não menos do que em Corinto, projetamos força e invencibilidade, porque sentimos que são necessárias para subir a escada do sucesso. Pastor Giovanni, eu quero ser pastor.
Meu irmão, tem uns escalas de... Nós temos um processo. Não, eu fui revelado que é para mim ser pastor. Se eu não for ser pastor daqui, eu vou sair da igreja. Vocês já viram isso acontecer? E nem sempre, porque se a pessoa tem um chamado, a não ser que o pastor está vendo que tem coisa errada acontecendo, ou melhor, a pessoa está vendo que tem coisa errada acontecendo nos bastidores, ele vai falar bem assim, não, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Mas ele tem uma vocação pastoral. Então o cara que tem a vocação pastoral, Deus vai honrar o cara. Ok? Porque ele está se retirando de um meio que ele vê que tem coisa errada acontecendo. Mas se o problema é ele, se ele tem essa necessidade de subir a escala do sucesso, que essa palavra nem cabe para nós, eu sou, às vezes eu sou... às vezes eu falo coisas muito contundentes e às vezes as pessoas me interpretam errado. O pastor falou assim, né, no meu da aula. O quê? Para dizer que tem sucesso, ele tem que ter tanto segundo É isso. lá nas redes sociais. Então, uma vez, num grupo de pastores aqui na cidade, eu falei que essa palavra não combina com o pastorado. Sucesso. Porque sucesso tem a ver com competências humanas. Sucesso tem a ver com experiências humanas, com empirismo. Mas pastor, aí alguém falou, não, mas que palavra que você usa? Ora, não é um ministério de sucesso, é um ministério abençoado. Por que é um ministério abençoado? Porque eu sou um instrumento do qual Deus me usa. Mas sucesso tem a ver com ego. Sucesso tem a ver com o que eu faço. Sucesso tem a ver com a minha competência. Mas por que essa palavra está muito presente nas igrejas e muitos pastores? Porque é o espírito de Corinto que está. A pós-modernidade trabalha o quê? A pós-modernidade trabalha a personalidade. É o culto à personalidade. Então, quem é o pastor de sucesso? É o pastor que a igreja dele tem 500 mil membros. Esse é o pastor de sucesso. E às vezes o próprio pastor que tem um rebanho de 1000 membros, não é nada disso, ele é um cara humilde, Deus está abençoando ele porque ele é um cara de joelho no chão. Mas quem não quer joelho no chão e quem não tem espírito de humildade, vai transferir para esse pastor um pastor de sucesso, porque ele pensa assim. Percebe? É aquela história. O cara que é mentiroso, viu, Sidney? Presta atenção, hein? Isso é pra você, hein? Oh, presta atenção, hein? O cara que é mentiroso, o cara que nunca fala a verdade, sempre inventa alguma coisa, ele pensa assim, poxa, eu não estou afim de ir lá na casa do Sidney. Eu falei que eu ia, mas não estou afim. Eu não vou não, mas se ele me perguntar, eu vou dizer, chegou uma visita lá em casa. Então o cara vive sempre assim, ele sempre conta uma mentira para todo mundo. Aí um dia ele chega, Alex, e fala assim, ô Alex, você pode ir lá em casa amanhã? Aí o Alex fala, não pastor, eu vou lá sim, beleza. Aí acontece, cara, na sua vida, que chegou alguém lá na tua casa de verdade. Aí eu vou falar, ô Alex, por que você não foi? Aí você vai dizer assim, ô pastor, chegou gente lá em casa, aí o que eu vou pensar, eu que sou mentiroso? Eu conheço isso aí. Eu conheço esse golpe. Não é assim, Ed? Mas não tem nada a ver, de fato chegou alguém na casa do Alex. O problema é que eu faço da minha mentira um padrão para todo mundo. Então assim, quando eu me projeto para ser uma pessoa de sucesso, quando eu vejo um pastor que a igreja está crescendo, eu não vou pensar que ele é um cara humilde de oração. Eu vou pensar que ele tem uma fórmula mágica. O que eu vou fazer com ele, Sofia? Eu vou convidar ele para vir falar para mim qual é o segredo do sucesso. Passa a receita para mim. Eu fiquei sabendo um dia. Escuta só essa, hein?
Eu fiquei sabendo um dia que uma determinada cidade, a ordem de pastores de uma determinada cidade, convidou um pastor para vir falar para eles, para dizer, porque ele tinha uma igreja pequena, de 100 ou 200 pessoas, e de repente, é pequena com o número de pessoas que tinha depois. Ele tinha 6.000 pessoas. De 100, que eu acho que é uma igreja ótima, 100, 200 pessoas, nossa, para mim é uma baita de uma igreja. Mas, comparando com 6.000, 200, não é nada. Então, como é que você, de uma igreja pequena, aí ele foi convidado pelos pastores daquela cidade para ele passar o receito do sucesso. Aí ele chegou lá e falou: irmãos, não tem segredo. Jejum, oração e evangelismo. Mas é só isso? Mas você quer o quê? Você quer que eu fale o quê? O cara quer as estratégias. Hã? O cara quer as estratégias. O cara quer as estratégias. Mas qual é a sua estratégia? Mas por quê? Porque na minha mente eu trabalho assim, para a igreja crescer ela tem que ter estratégia. Mas a única estratégia qual é? Jejum, oração e evangelização. Não tem segredo. Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. Mas eu não aceito o que Jesus falou, porque eu estou imergido numa sociedade que privilegia o sucesso. São as pressões da pós-modernidade. Pressões da pós-modernidade. Os pastores. Olha, gente, é uma coisa impressionante. A Bíblia. Um fardo maior que você possa carregar. Exatamente. Fala, Rosa. Uma lei de mercado. Aí, ó, sabe tudo esse menino. Primeiras damas. Na Tá? verdade, todo mundo sabe que tem uma regra nisso aí, né? Só que todo mundo quer achar um caminho mais fácil. Claro! Outra coisa, a nossa filha, ela emagreceu 37 quilos. E aí todo mundo fica: Ariane, qual é o segredo dela? Para de comer. Isso. Não tem remédio. Não tem. Mas você fez bariátrica? Não. Não fiz. Por que muita gente que está lutando com peso quer partir para pílula ou para bariátrica? Porque é mais rápido, eu não preciso me esforçar. Os pastores, eles querem achar um lugar para tudo que você faz. Ô pastor Sérgio, conta aí, como é que você conseguiu construir aquele templo lá sem dinheiro? Deixa eu ver. Fala, Oswaldo. Ó, esse aqui é um homem de sucesso, viu? Esse aqui é, hein? O segredo do sucesso é obedecer a palavra de Deus. É claro, mas quem tem uma, como o Hildo falou, quem tem uma planilha, o cara quer descobrir qual é. Uma vez falaram para mim, pastor, antes de começar a construção. Falaram para mim, o pastor aí foi embora da banca para lá. Não, foi embora daqui da região nossa. Para você entender isso. Pastor Sérgio, não começa a construção ainda não. Levanta o dinheiro primeiro. Isso, é uma igreja rica, tem aqui na região norte do Paraná. Levanta o dinheiro primeiro. Eu conheço a igreja dele. Eu comentei com ela, fiquei pensando, quando conseguir levantar esse dinheiro para nós pôr o material lá? Exatamente. Vai não, vai ter que ser pela frente. Aí começou a sair caminhão de pedra, caminhão de areia, cimento, sabe? Só parece aí. Depois o cara quer saber o segredo do sucesso. Pastor, Sim. Uma coisa, o mercado hoje fala muito de resiliência. Isso. E aplica esse sistema da igreja. Muitas pessoas para ter sucesso Sim. para descobrir uma palavra que chama-se consciência, que é o sentido espiritual. E não resiliência. Não, resiliência. É verdade. Paulo pregou um evangelho honesto. Guarde essa palavra, viu, Hildo? Evangelho honesto. Muitos pregadores falham exatamente nesse ponto. Eles têm o verdadeiro evangelho, mas acrescentam a ele coisas de engenhosidade e sabedoria humana. Frequentemente eles acrescentam essas coisas que corrompem ou diluem o evangelho, porque acham que adicioná-las tornará o evangelho mais eficaz ou lhe dará maior audiência. E nós temos no Brasil um pastor famoso que está fazendo isso aí. O que o Ed René falou? O que o Ed René falou? A Bíblia tem que ser atualizada para dialogar com a sociedade pós-moderna. Show, né? Não é um evangelho honesto. Um evangelho honesto
Ele mostra que quão pecador eu sou e quão eu preciso de Cristo. Esse é o evangelho honesto. O evangelho honesto, ele não se embrenha pela teologia da prosperidade. Ele se embrenha pela teologia da santidade. Ok? Então, irmãos, Paulo pregou o evangelho honesto. E hoje em dia a gente prega um evangelho, eu digo, porque é a nossa categoria, que realmente não é o evangelho de Jesus Cristo. É um falso evangelho, é um pseudo-evangelho, né? Olha o que o Spurgeon disse. Certos teólogos dizem-nos que devem adaptar a verdade ao avanço da época, o que significa que deve matá-la e atirar os seus cadáveres aos cães. O cara disse isso no século XIX, meu. O que significa simplesmente que uma mentira popular tomará o lugar de uma verdade ofensiva. Meu Deus do céu! O Spurgeon é um profeta, foi um profeta. Ele foi um profeta. O camarada falou uma frase que 160 anos depois está em vigor. Vou repetir a frase dele. Certos teólogos dizem-nos que devem adaptar a verdade ao avanço da época. No caso dele, que vivia o período das grandes invenções, onde o iluminismo se fortaleceu e o humanismo se tornou gigante, surgiu a teologia liberal com muita força. A teologia liberal foi uma teologia tão absurdamente atacando a Bíblia, porque eles diziam que as grandes guerras que aconteceu na Europa, aconteceu por causa do cristianismo. Nos últimos 500 anos, ou melhor, nos últimos 500 anos a partir dele, as guerras que vieram foi pela religião cristã. Então, nós temos que mudar a religião cristã. Então, para mudar a religião cristã, temos que mudar a teologia. Para mudar a teologia, nós temos que dar para ela uma roupagem filosófica humanista. É o que o Spurgeon fala. Será que o Ed René não viu essa frase aí? Hã? Será que o Ed René não viu essa frase? Não, se ele... Exatamente. Certos teólogos dizem-nos que devem adaptar a verdade ao avanço da época. Veja bem, pessoal, isso é muito sério. No século XIX e boa parte do século XX, o ateísmo foi muito forte. O ateísmo, ele se fortaleceu porque no período da modernidade, tudo podia ser provado pelo microscópio. Tudo. Tudo é provado. Nada na existência humana deixa... Se não pode ser provado, não existe. Então o ateísmo se fortaleceu principalmente porque aliou a Deus com a ignorância. Então Deus é um fruto de uma ignorância. Então Deus não existe. O ateísmo se fortaleceu, mas não adiantou. Ninguém conseguiu tirar Deus da consciência das pessoas, mesmo que tais pessoas nunca se converteram. Mas a ideia de Deus ou a pessoa de Deus nunca saiu da mente das pessoas. Então o que acontece? Satanás, o que acontece? Bom, ele viu que o ateísmo que ele tentou implantar não funcionou. Qual é o plano dele dos últimos 50 anos? Se eu não posso tirar Deus da consciência das pessoas, eu vou desconfigurar esse Deus. Você pode ver, o ateísmo hoje, ele não está tão em voga. Exatamente, Deus agora existe, mas ele é o Deus que aceita tudo. Ele é o Deus que aceita casamento homossexual, é o Deus que aceita a ideologia de gênero, é o Deus que aceita as pessoas como são. Então, quer dizer, eu vou desconfigurando a ideia de Deus. E aí se cria um evangelho de acordo com esse Deus. Ok? E aí é um falso Cristo. No caso do ateísmo, o que eu tenho percebido nos últimos anos, que de vez em quando aparece um independente que se dizia ateu. Uhum. Há anos atrás, há 20, 30 anos atrás, vamos dizer assim, o ateu ele tinha a argumentação, ele era forte, tudo vai diminuindo, né? O que veio, o último rapaz que teve lá se dizendo ateu,
Com menos de 30 dias eu batizei ele. Foi fácil trabalhar. Você é fera, hein? Entendeu? Com menos de 30 dias. Mas por quê? Porque não era aquele ateu com argumentação. Sim, é um cara. Se porque o fulano é ateu, eu também sou amigo dele, eu concordo com você, eu sou ateu. Mas ele não vai buscar. Razões para. Hoje as pessoas que vêm para a igreja, elas não vão se aprofundar no evangelho e buscar raízes e se fortalecer. Eu estou dentro da igreja e falo, sou cristão. É um ateu ferido por Deus. Isso, é um ateu em protesto. Paulo pregou um evangelho de integridade. O evangelho que você prega é de integridade? O evangelho que você está ouvindo é de integridade? Qualquer um poderia olhar para o evangelho e ministério de Paulo e então julgá-lo pela sua própria consciência e ver que estava cheio de integridade. Alguns homens atacaram Paulo com palavras e outros o atacaram com ações. No entanto, Paulo sabia que tanto o seu ministério como a sua mensagem encontravam aprovação na consciência de cada homem, mesmo que ele não admitisse. Paulo pregou o seu evangelho diante de Deus. É aquela história, Sofia. Vocês lembram? Eu estava comentando isso com a Jane Slay hoje de manhã, no café. Eu estava falando sobre isso. Você lembra que Daniel... Café com Irã. O Daniel, nós estávamos trocando uma ideia, assim, ó, veja, o Daniel era um cara justo diante da lei. Os inimigos políticos de Daniel, qual era o comentário que eles falavam de Daniel? Lembra lá do texto? Não tem nenhuma falha em Daniel. E olha que os inimigos políticos, se o cara tem um cisquinho, não precisa ser uma trave, basta um cisco para dali. É igual a história dos paleontólogos. Eles acham um caco de barro e daí eles criam uma civilização que subiu que ninguém sabe como. Não é? Em 1930, se eu não me engano, nos Estados Unidos, um paleontólogo ateu encontrou 2 dentes. Daqueles 2 dentes, o nome dele era Osborne. Daqueles 2 dentes, ele criou um casal. Sim, e ele era uma sumidade da paleontologia em 1930 nos Estados Unidos. De 2 dentes, ele criou um casal e já deu nome que poderia ser um casal de hominídeo. Aí a academia aplaudiu, olha aí, não sei o que, ppp. Foram fazer bem certinha a pesquisa e descobriu que os 2 dentes eram de porco. Era de porco. Então veja, o que acontece? O opositor, você precisa de um dente para criar uma família hominídea. Então veja, Daniel não tem nenhuma falha em Daniel. Se não tem uma falha, vamos criar uma. Aí criaram uma que não era coisa antiética até. Veja bem, Paulo fala a verdade. Por mais que a gente desconstrua ele e a mensagem dele, ainda assim a consciência das pessoas acreditam nele. Você pode até, Sérgio, ter gente que não gosta de você, até acho que tem gente que não gosta de você. Pode ser um pastor, pode ser uma pessoa da igreja qualquer. Mas uma coisa, a pessoa sabe de você. Você conseguiu pregar o evangelho que fez a consciência das pessoas se renderem a Cristo. É isso a nossa função. Você pode até ser meu inimigo, mas você sabe que eu fiz o certo. E querendo ou não querendo, tais pessoas reconhecem a grandeza dessa pessoa, mesmo que ele não admita publicamente. Ok? Então veja, a gente trabalha na consciência. Paulo trabalhava na consciência. Ok, você pode falar mal o que for, mas ele falou a verdade. E isso me atingiu. Ele não presta. Ok, ele não presta. Ele é um rebelde. Ok.
mas ele falou a verdade e atingiu a minha consciência. É isso que Paulo está dizendo. A pessoa precisa ser muito íntegra, muito forte naquilo que ela faz. Claro. Para poder chegar. Raras são essas pessoas, né? Por que nem todos respondem positivamente ao Evangelho? Nesse texto não tem nada a ver com eleição, ok? E nem isso que eu vou falar. Mas, seguindo o texto, se o Evangelho está velado ou oculto para alguns, certamente não é culpa de Deus. E Paulo também não quer que seja culpa dele. Né? E, no entanto, mesmo enquanto escreve as palavras, ele está ciente de que há aqueles que simplesmente não conseguem entender. E por que não conseguem entender? Paulo explica no versículo seguinte, 4:4. Quem lê aí, Giovanni? Leia lá na Bíblia. 4:4. Espera aí. Vamos um tempinho ali. 4:4. 3 e 4, na verdade. 4:3 então. 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, pelo menos aqui ele diz que quem está se perdendo não é porque foi eleito para se perder, né? Quem crê na doutrina da eleição, eu respeito, mas olha, quando eu leio um texto desse aqui, mais ainda eu não acredito na eleição. Mas veja, ele está dizendo que... Desmonta o início. Desmonta. Tá, ele está dizendo que se o evangelho está oculto, é porque eles estão cegos espiritualmente por Satanás. A obra de Satanás sobre eles não é a única razão pela qual estão cegos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Então, por que certas pessoas respondem ao Evangelho e outras não? Essas que respondem não, Paulo está dizendo que os que se perdem não porque querem ser perdidos, mas porque Satanás não deixa que entre neles o entendimento do Evangelho. Entendimento vem de cognição. O que é cognição, Sofia? Você que é psicopedagoga? Pedagoga. Faltou 6 meses. Mas cognição, explica para nós. É o raciocínio, é a capacidade mental de entender as coisas. O Agostinho de Hipona diz no século IV que é necessário compreender para crer. Se a gente não entende o Evangelho, não tem como converter a Cristo. Então eu preciso entender a mensagem do Evangelho. E eu só posso entender a mensagem do Evangelho se a minha cognição estiver ativa. Mas se a minha cognição... Aí você fala assim, não, mas como que a cognição pode estar inativa? O véu é um exemplo. Por que eu não entendo que o Evangelho é simples? Porque na minha cognição, Alex, eu coloquei um monte de coisas. Aí é o entendimento cego. É o entendimento cego, é o que ele fala. Então, o que atrapalha os perdidos a entender a mensagem do Evangelho? Satanás faz isso. Como? Tampa a cognição. Como que Satanás tampa a cognição? Como que Satanás tampa o entendimento das pessoas? De muitas maneiras. Com religiosidade, com boas obras, com pecado, com materialismo, com prazeres, com vícios, com diversões, com um monte de coisa. Aí quando a minha mente, que é o canal da cognição, quando a minha mente está cheia com esse véu, eu não vou entender. Porque se eu sou materialista, qual é a única coisa que eu vou entender na minha vida? Dinheiro. Se na minha cognição está absolutamente tomada por conta de legalismo, o que eu vou entender? Boas obras.
Se a minha cognição estiver tomada de prazeres, o que eu vou pensar? Carnalidade, seja qual for, bebida, sexo, droga, o que for. Então, o Satanás é muito astuto. Ainda bem que está escrito em Romanos 10. É. A fé vem pelo ouvido. Mas aí, exatamente. Posso entender então, falando isso, que o véu se rompeu não para me ver, mas para mim aprender a ouvir? Você escuta, o cérebro processa e a cognição é ativada. Olha que interessante. Ou seja, a conversão a Jesus Cristo é um ato racional. É uma mente. Então quer dizer, mas se a minha cognição estiver entupida com um monte de outras coisas, eu não vou entender a mensagem. Mas não vou. Olha, pega um religioso, seja ele. Um dia eu fui evangelizar uma pessoa, preste atenção, hein? Eu fui evangelizar um homem da Assembleia de Deus. Ué, Oswaldo? Não, a igreja os assembleanos do Oswaldo é tudo. Saiu da luterana, não foi? Aí, faz muitos anos isso. Eu fui visitar, alguém falou assim: você pode visitar fulano de tal, ele está passando por uma situação difícil, eu vou lá visitar. Eu cheguei lá, na casa dele, e eu comecei a conversar com ele e tal, presbítero. Aí você sabe que presbítero da Assembleia é o cara, sumidade. Semideus. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Aí eu perguntei para ele: irmão, se você morresse hoje e fosse para o céu, por que você deveria ir para o céu? Sabe o que ele me respondeu? Meu Deus. Mãozinha no coração. Ele falou assim: eu posso entrar no céu, primeiro, porque eu sou presbítero da Assembleia há 20 anos. Aí quando ele começou com isso, eu falei: pronto, lascou, está no inferno e não sabe. Aí ele começou: na minha casa nunca entrou televisão, eu nunca participei de jogo, eu nunca gostei de futebol. E começou. Hã? Compre e pago. Só faltou falar isso. E foi falando. Não uso short. E foi falando. Aí eu falei: Deus, eu preciso evangelizar esse irmão. Eu preciso evangelizar ele. Mas o que estava na cognição dele? Obras. Você pega um católico romano, vai falar de Jesus para ele. É muito difícil um católico romano se converter a Cristo. Por quê? A cognição dele está cheia de obras e religiosidade. O Papa, o santo, o altar, a missa, o santo de devoção. Aí o que Satanás faz? Usa tudo isso para cegar o entendimento. Enfim, ganhou o cara para Jesus? Sim, aí eu fui falando com ele, eu fui apresentando o evangelho, fui falando: o homem é pecador, a Bíblia diz, eu concordo que o homem é pecador? Eu concordo. Então, o homem é pecador, eu fui falando, o céu é um presente de Deus, não é comprado nem merecido, Efésios 2:8-9, né, que Deus é amor, mas Deus é justo e Ele tem que nos punir, mas Ele é amor, não quer nos punir. Como é que Deus resolveu esse problema? Enviando Jesus Cristo é o Salvador, Ele é Deus. Aí, e quando eu cheguei no final, eu disse para um homem assim: irmão, isso faz sentido para você? Ele disse: faz. Eu sei que o irmão é presbítero da Assembleia há 20 anos, mas você não gostaria de confirmar essa certeza de salvação orando comigo? Eu falei: eu concordo. Aí eu orava, eu falei: então o irmão vai repetir comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas demorou, né? Demorou. Você não levou as aulas. Oração de confissão. Pastor, Mas só um instantinho, Rose. Mas eu não falei assim: tu está no inferno, tem que converter a Cristo. Não, eu não fiz isso. Eu fui evangelizando, e no final, que era o momento para ele entregar a vida a Jesus, eu falei para ele: o irmão não gostaria de orar comigo para confirmar essa decisão em Jesus Cristo? Sim, Rose, pode falar. Usou a Sofia, né? Eu usei a Sofia. eu sou assim, eu não gosto de nenhuma denominação. De quê? De nenhuma denominação.
Desfazer, Tipo ok. assim, o pastor fala daquela igreja, aquele povo, aquele lá, ele para mim é. Só que eu tenho hoje uma visão muito diferenciada. Eu nasci na Batista Independente, como eu falei outro dia aqui, e ficamos na Assembleia 19, 20 anos. Isso. Nós ficamos na Assembleia. E quando eu começo a ver hoje, o jeito que os assembleianos pregam, eu falo que o Sérgio fica assustado. Porque eles não aprendem. Eles não comem Bíblia, eles estão lá assim, começou o culto, canta, prega, pá. Aí, glória a Deus, aleluia, estou cheio de poder. Mas aí se você vai começar a pensar o que você aprendeu dentro dessa palavra que eles, tipo assim, eles estão cheios da unção de Deus, cheios do poder, mas Bíblia, palavra mesmo, tipo o pastor Oswaldo, é que eu gosto. Mas lá é diferente. Eu não gosto de. Lá é diferente. Sabe? Eu não gosto de falar, igreja. Não, você está fazendo uma análise, é diferente. É o que eu vivi. É o que eu vivi. Não é. Você entendeu? É o que eu vivi lá dentro. Então eu vejo assim que quando eu estava lá, eu vi as postagens, daí aí eu falo para o Sérgio, eu falo, meu Deus, quando eu vejo isso aqui, eu chego a me arrepiar. Porque eles fazem uma festa estrondosa, mas é muito difícil quando um pecador se arrepende. Vai lá e fala, olha, eu estou arrependido. Ele vai mais pela comoção daquilo que ele está vivendo. Isso. A minha filha, ela ficou até agora com a gente, na Assembleia. E ela começou a estudar a Bíblia. Depois que nós começamos a fazer uns cursos em casa, a gente passou. E ela falou assim, para e fala, mãe, o que eu vejo? Às vezes eu vejo os pregadores pregando lá, que eu fico abismada. Entendeu? É isso, o Evangelho de Cristo precisa ser esclarecido. Isso. O que vai crescer e ser lapidado é através Da palavra de Deus. da pregação de Jesus. A palavra liberta. Exato. A poderosa realidade da cegueira espiritual. Eu gostei desse desenho também. Lá na igreja tem uma senhora que é cega, ela tem o desejo dele. Ah, é? Né? Ah, é ok. Satanás é aquele a quem foi concedida autoridade temporária sobre esse sistema mundial caído, uma verdade que é ensinada na tentação de Cristo pelo diabo, onde ele oferece ao nosso Senhor todos os reinos do mundo. Né? Isso aqui é importante, gente. Jesus se refere a Satanás como um governante, usando a palavra arconte, que na antiga Grécia era um magistrado que exercia poder de legislar. Satanás, quando chama Satanás de príncipe deste mundo, ele usa no grego a palavra arcontes. Arcontes era um magistrado que tinha o poder de legislar. Ok? Espiritualmente significa, primeiro na categoria sobre todas as forças espirituais da maldade, e também sobre os homens. Porque realmente, quando a gente prega o evangelho para as pessoas, nós estamos tirando as pessoas do império das trevas. Ok? E ele não pode fazer nada contra nós, porque nós estamos debaixo da autoridade do Cristo. Mas ele vai tentar impedir. Ele só não pode ter força. Ele não pode tocar, mas ele vai fazer com que a pessoa não entenda. Ok, você pode. Eu vim aqui falar de Jesus para o Oswaldo. Ok, pode falar. Eu entupi a cabeça dele. Eu entupi a consciência. Eu entupi o entendimento dele. Fala a noite toda. Entendeu? Pastor, Oi. nós temos um casal na nossa igreja, dois senhorzinhos, pai do Rodrigo. O homem ele é louco para se entregar a Cristo, para se batizar. E a esposa dele não faz isso porque ela tem a mãe muito católica, a família católica, e ela fica com medo de criar inimigos.
Vamos pesar. Eu falei, vamos continuar orando. Eles estão indo nas quartas-feiras na igreja. Amém. Amém. Compraram uma casa nova, fizeram um altar. A mulher mandou fazer um altar lá para causa da mãe dela. Viu, pessoal? O que você está falando, eu quero, me veio na mente agora, talvez o Espírito Santo falou comigo. Ó. Olha só a incredulidade minha, talvez o Espírito Santo. Que seja. Ou pode ser eu mesmo, ou pode ser o Espírito Santo. Quando Naamã se converteu, vocês lembram desse texto? Lembra, Jorge? Quando Naamã se converteu, ele chegou para o profeta Eliseu curado, quis dar presente para Eliseu. O que Eliseu falou? Não quero. Se fosse determinada igreja, o cara ia falar, já demorou. Dá uma grande oferta. Se fosse determinada igreja do Brasil aí, né, Sérgio? Demorou. Ele disse, não quero nada. A oferta não se rejeita. Eu estou precisando construir o filho. Exatamente. Aí o Eliseu falou assim, não quero dinheiro de ti. Não foi eu que fiz isso aí. Aí ele falou, tudo bem, então eu vou pedir que você me dê 2 mulos de terra. Foi presenteado. Isso é forte. O camarada quer levar terra para a Síria. Por quê? Porque ele se converteu ao Deus de Israel. Ele agora não quer nenhuma relação com o Rimon, que era o Deus dele. O Rimon nunca curou ele. E vocês acham que ele não orava muito para Rimon? Ele orava todo dia para Rimon para ele ser curado da lepra. Rimon nunca curou. Esse aí é um dos muitos problemas do paganismo antigo. Os seus deuses nunca se relacionavam com os seus adoradores. Por isso que Não, eles não existem. Por isso que o Davi disse no Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É porque Deus vai abençoar a nação? Não, porque Deus vai ter relação com essa nação. Eu vou te escutar. Você vai poder falar para mim, eu vou poder te escutar. Porque as outras nações que tinham os deuses, eles nunca escutavam. Aí o Naamã leva 2 mulos de terra lá para a Síria. Por quê? Porque ele vai construir um altar com aquela terra de onde foi o Deus que curou ele e do qual Deus ele adora. Porque na cultura deles seria uma coisa muito terrível ele adorar o Deus de uma terra adorando um Deus de uma terra que tem outro Deus. Não é possível que eu vou adorar o Deus de Israel na terra de Rimon. Não é legal esse negócio aí. Isso aí é a falta de respeito. Vou levar a terra. Então eu vou levar a terra do Deus lá de Israel, porque aí ele fez um altar, Hildo. Ele fez um altar e quando ele iria adorar o Deus de Israel, ele subia nessa terra e ali ele prestava adoração ao Deus a quem ele adorava, para não aborrecer Rimon. Aí ele ia para o templo de Rimon, porque o rei dele ia para o templo e ele tinha que ir porque ele fazia parte da guarda pessoal do rei. Aí ele mesmo disse, quando eu tiver aqui adorar Rimon, Deus de Israel vai saber, meu coração não está com ele, porque os mulos estão... Aquele altar em público de Naamã é uma ruptura. Com tudo. Com a cultura, com a religião, com a fé. Eu agora adoro o outro Deus. Qual o Deus que você adora? Está vendo essa terra aqui? Então, é esse Deus que eu adoro é dessa terra aqui. Parece que escreveu um salmo. Tive uma revelação. Pode falar. Aí eu Escreveu um salmo na presença dos deuses. Isso. Exatamente. Fala, Hilton. Aproveita a moto aí. Não, Só veio uma vez, hein? Eu lembrei da passagem de Jesus na época, porque Jesus ele chega diante de Jerusalém e ele chora. ele chora. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, tu matas os profetas, a igreja. Aí ele vai falando, se eu pudesse colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos e tal. Aí ele diz assim, não esqueci não. Mas agora está oculto aos teus olhos.
Jerusalém, o povo de Israel. Agora vocês não compreendem. Aí ele diz, feliz é aquele que diz, bem-aventurado. Aí a palavra no original é Baruch haba b'shem Adonai. Rapaz, vai ali, vai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Fala dele. É exatamente. De bendito, exato. Não falaram, e o resultado disso é ali se instalou, né, uma religião hoje que Jerusalém está brigando. Isso. É a própria mesquita. Exatamente. Quer dizer, a cegueira espiritual Isso. tornou essa situação. Veja bem o que o Rio está compartilhando. O Naamã, e um dia nós vamos conhecê-lo na eternidade, foi esse homem que teve uma... Você imagina, o camarada é famoso na cidade. Ele cortou laços com o Rimon, ele não adora mais a Rimon. Ele está colocando o Rimon em desprezo, mesmo que ele respeita. Mas a ação dele coloca Rimon em desprezo. Porque eu sou da Síria e adoro um Deus estrangeiro. E olha que coisa absurda, foi um Deus estrangeiro que eu nunca adorei, que me curou. E o Deus que eu sempre adorei, nunca ligou para mim. Percebe que loucura? Então, mesmo que eu esteja morando na terra do Deus que nunca me curou, mas eu trouxe a terra do Deus que me curou, e eu estou dizendo para o Deus que me curou, você não me curou, mas eu vou adorar o Deus dessa terra porque Ele me ouviu. E essa terra é abençoada. Ah, meu. Aí você quer o quê? O que é? Ruptura. Mensagem que não existe. Agora, a grande questão é para as nossas igrejas. Você já mostrou para o mundo que você tem uma ruptura entre você e eles? Campanha do ano que vem lá, hein? Essa aqui foi mesa do deserto. Essa ali vai ser 2 mulos de terra. Eita glória, já é profético. 2 mulos de terra. Todo mundo vai pensar, mas o que significa isso? Eita glória, hein? Vamos ali. 2 mulos de terra. 2 mulos de terra. Aion. Não prepara nem para o pastor, já está. Aion geralmente significa um período prolongado de tempo e tem vários significados dependendo do contexto. Idade referindo-se a idade ou tempo em contraste com cosmos, referindo a pessoas ou espaço. Denota duração, continuação de tempo, mas com grande variedade. Quando Paulo diz, o Deus deste século, Deus deste século, Deus, ele escreve Theos com letra minúscula, Deus desse Aion. Aion é isso aqui, é um período prolongado de tempo. Aí o que é Aion também? O Richard Trench, esse teólogo escocês, disse: cosmos é toda aquela massa flutuante de pensamento, opiniões, máximas, especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações em qualquer momento atual no mundo, que pode ser impossível aprender e definir com precisão, mas que constitui um poder muito real e eficaz, sendo a atmosfera moral ou imoral que cada momento de nossas vidas inspiramos. Novamente, inevitavelmente expiramos. É a multidão ímpia, não salva. Toda a massa de homens ou moradores da terra, alienados de Deus e hostis a Ele e a seu Filho Jesus Cristo. Isso aí é cosmos. Ou seja, ele está dizendo que cosmos é um sistema caído. Quando a Bíblia fala, Paulo diz que Satanás é o príncipe deste Aion, ou Deus desse Aion, ele está dizendo que Satanás é o Deus desse século, ou cosmos, ou sistema, cujo sistema é alienados a Deus, hostis a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. É um sistema mesmo. Entendeu? É um sistema. Aqui,
sobre como que surgiu esses sistemas contra Deus, né? Começou na Babilônia. Gênesis 11 fala da rebelião unida da sociedade humana contra Deus, da Torre de Babel, e seu líder antideus da humanidade, Nimrod. Houve uma rebelião organizada contra Deus, ao desobedecer a ordem de dispersar toda a terra. Sabe por que o Nimrod, ele era trineto de Noé? E o Nimrod, ele odiou a Deus, Sofia, por uma coisa muito interessante. Isso aí diz o Talmud, que o Nimrod, ele odiou a Deus porque na ideia de Nimrod, Deus jamais deveria destruir a humanidade em água. Aliás, Deus jamais deveria destruir a humanidade. Deus errou em destruir a humanidade. Por isso que ele constrói a torre. Porque se Deus der na cabeça dele de acabar o mundo com água outra vez, ele não vai nos matar. A ideia de Deus é uma torre. Então, assim, a torre que ele constrói é uma afronta a Deus, dizendo: não concordo com o que você fez, e se você outra vez tentar acabar o mundo em água, nós não morreremos, porque nós estaremos aqui no topo. Isso tem tudo a ver. Tem uma história que fala que o deus babilônico destruiu a deusa do mar e com o sangue dela construiu o mundo. É o Tiamat. Tiamat. Babel significa o quê? Não. Confusão. Toda a história da Torre de Babel também nos mostra outro fato fundamental sobre o sistema mundial. O principal campo de batalha em nossa guerra espiritual é a nossa mente, onde Satanás impede a compreensão do Evangelho. A guerra espiritual não é uma luta pelo poder, mas uma luta pela verdade. Viu? A guerra espiritual não é uma luta pelo poder, mas é uma luta pela verdade. Se eu ocultar a verdade da Rose, ela vai estar sobre o meu domínio. Então aí a questão não é poder, a questão é verdade. Eu tenho a verdade. A gente assistiu o filme A Diretoria. Fala muito sobre isso daí. É uma peça? É uma peça. Interessante. Muito interessante. Esse homem é famoso na academia, né, Giovanni? O Campbell Morgan. O Deus desse mundo só é capaz de cegar a mente dos incrédulos. Por que ele teve poder para cegá-los? Por causa da incredulidade. A recusa em acreditar é o segredo e a razão da cegueira que acontece aos homens. Não importa que as pessoas ouçam o que acreditamos. O único pecado que, em última análise, levará os homens à perdição é o pecado da incredulidade. A incredulidade como recusa de Cristo, recusa do Evangelho, recusa em aceitar o que Deus está oferecendo a eles. Dr. Lutero dizia: o homem se perde só, mas não se salva só. Ele dizia: o homem se perde só, mas não se salva só. Lutero está certo, sempre certo. Que lá recusa de Cristo, volta lá. Recusa de Cristo, recusa do Evangelho, recusa em aceitar o que Deus está oferecendo a eles. Muito forte sair dele, né? Muito forte. Volta lá, pastor. Tem um irmão que tirar foto. Estamos terminando, gente. Israel não vê a glória do Evangelho em Jesus quando olha para a lei de Moisés. Agora Satanás chega para os que estão se perecendo e diz assim: você vai deixar Moisés? Você vai deixar o Papa? Você vai deixar o santo? Você vai deixar o seu prazer? Você vai deixar o seu vício? Você vai deixar de ganhar dinheiro? Percebe? Isto é o que Satanás faz. Satanás cega os olhos e escurece os corações. Ele faz com que não olhemos para esta glória. Ficamos distraídos, concentrando nossa atenção nos cuidados desse mundo e na riqueza dessa vida. Né? Há uma comparaçãozinha ali, gente. Eu achei legal essa tabelinha.
Comparação, 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:6. 4:4, Satanás cega. 4:6, Deus cria. Coríntios 4:4, a luz do Evangelho, do conhecimento, da glória, de Cristo, de Deus. Qual é a imagem de Deus? Na face de Cristo. Satanás cega o homem para isso, e Deus mostra o homem isso. A mesma coisa. Né? Pressionado, perplexo, perseguido, abatido, não esmagado, não desesperado, não abandonado, não destruído. Ao escrever, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Paulo quis dizer que sentia como a morte de Jesus estivesse sendo trabalhada espiritualmente dentro dele. Preste atenção, pessoal. Eu sei que nós estamos cansados, estamos acabando. Esse é o meu último slide. Paulo quis dizer que sentia como se a morte de Jesus estivesse sendo trabalhada espiritualmente dentro dele. Isto eu imagino o que falta em muitos de nós, é sentir que a morte de Cristo está trabalhando dentro deles. É isso que ele diz em 8. Não, é mais para frente. 10, é o 10. Pode ler, Sérgio. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Veja. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Veja que interessante. Porque ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu preciso sentir isso para ter uma vida transformada, não é? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Se fosse escolher um título para o primeiro momento, o segundo momento, qual seria? O primeiro momento? 1 Coríntios 3. Nós falamos muito sobre ruptura, pode ser, né? Eu colocaria Quê? comprometidos com a verdade. Olha, comprometidos com a verdade. E o segundo momento pode ser... A ruptura pode ser depois, não sei não. Pode ser a segunda ruptura, né? A essência da fé cristã, ruptura. De Paulo, a questão bíblica, né? Isso. Bíblico, não negociado. Mente brilhante. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para os queridíssimos. Seria difícil, na próxima terça a gente estar aqui? Terça? Não. Dia 28. Para mim pode ser toda terça. Porque nós precisamos terminar e nós estamos já... Falta 50% do livro. Mais para frente, os capítulos são menos densos. Então a gente não fica tanto tempo, são menos densos. Mas se a gente vier terça-feira que vem, a gente a gente adianta e eu quero entregar os certificados de vocês também. Beleza? Eu vou pedir que vocês coloquem no grupo o nome completo de vocês para que eu possa produzir os certificados do CETEL. As quantas aulas, pastor? Hã? As quantas aulas? No calendário nosso, seria mais 2 terças. Para não alongar muito, para a segunda quinzena de dezembro, que aí fica muito longe, vamos terminar. Outra pergunta, vocês, próximo semestre, vocês querem dar uma pausa ou vocês querem continuar? Em janeiro? Não, a partir de março. Porque começar mais cedo. Se der. Vamos ver essa possibilidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? O último testemunho, a Patrícia, nós oramos para ela já está em casa. Opa! Deus já restaurou ali